Nos últimos dias, o STF condenou o deputado Daniel Silveira e fomos surpreendidos por ato do presidente da República buscando afastar essa condenação. A partir de então, inúmeras notícias e opiniões surgiram a respeito, muitas delas tendenciosas, o que é pior, trazendo impropriedades técnicas. Por isso, como advogado e professor de Direito, decidi fazer esse vídeo para ajudá-lo a compreender de forma clara e objetiva as principais características e diferenças desses importantes institutos do direito penal. E ao final, eu também quero responder algumas perguntas que me foram dirigidas por amigos e alunos. É importante que você acompanhe esse vídeo até o final para poder se posicionar com propriedade dentro desse assunto e que ainda será muito comentado nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas vamos lá. Quais são os principais aspectos legais que eu quero destacar para você agora? Quando nós trabalhamos com o indulto, com a graça e com a anistia, estamos diante de importantes causas de extinção de punibilidade, exemplos de atos de indulgência, isso é denominada indulgência príncipes, porque essas situações já remontam à Idade Média, quando o detentor do poder punitivo poderia perdoar certos condenados. E hoje nós temos estas situações previstas expressamente no artigo 107 do Código Penal, que é um artigo importante dentro da matéria, porque ele traz um rol das causas de extinção de punibilidade, mas que nós devemos lembrar não é um rol taxativo, mas é o principal rol, é o principal elenco de causas de extinção de punibilidade, está no artigo 107 do Código Penal. Então nós temos aqui no inciso 2º a anistia, a graça e indulto, e até pelo fato de existir uma certa proximidade entre elas, elas estão no mesmo inciso, mas isso não nos autoriza a colocar tudo como um pacote só, que é o que nós temos visto nos últimos dias, né? As pessoas se referindo à anistia, graça e indulto como se fosse a mesma coisa. Então fique muito atento a essa questão. É neste mesmo artigo 107 que encontramos a prescrição, a decadência, a abolício crimes, o perdão judicial, o perdão do ofendido, retratação. Então é importante que você depois leia o artigo 107, é um artigo bem interessante. E nós devemos nos questionar agora, é uma pergunta também que eu recebi dos alunos, né? Havendo a extinção da punibilidade, qual elemento do conceito analítico de crime é afetado? A resposta é nenhum, porque quando nós trabalhamos com o conceito analítico de crime, sabemos que é o eixo central da dogmática jurídico-penal e é essencial para o direito penal porque justamente é um instrumento para limitação e a própria disciplina do exercício do poder punitivo do Estado atualmente. Mas devemos destacar que a punibilidade não o integra. Quando nós falamos deste conceito, lembramos que o crime é uma conduta típica antijurídica e culpável, mas a punibilidade não faz parte deste conceito. De tal forma que eu posso ter um crime e não ter punibilidade. É claro que para que exista a punibilidade é necessária a prática do crime, mas lembre-se, eu posso ter um crime tendo sido praticado e não ter a punibilidade, porque quando nós falamos em punibilidade, estamos trabalhando com a possibilidade de aplicação concreta da pena. Lembre-se, punibilidade, aplicação concreta da pena. De tal forma que, então, estando presente a anistia, a graça e o indulto, eu tenho o crime? Sim, o crime foi praticado. O que nós temos é justamente sendo afastada o cumprimento da pena, a execução da pena, a aplicação concreta da pena. Então, essa é a primeira observação de ordem técnica que você deve estar atento. Já na sequência, vamos agora avaliar as características de cada um desses institutos. As principais características agora, porque eu não tenho agora espaço para me adentrar no estudo aprofundado de cada um desses institutos. Mas veja bem, quando nós falamos do indulto, devemos destacar que é um ato privativo e discricionário do presidente da República que encontra amparo no altiplano constitucional. Está previsto no artigo 84, inciso 12 da Constituição da República atual, Constituição de 88, mas é um instituto que já foi previsto em outras constituições, como nós veremos na sequência. Tem como principais características se referir a pessoas e não a fatos, o fato de que ser coletivo, então ele é oferecido a um grupo, uma categoria de pessoas, pode ser total ou parcial, a depender se ele afasta todos os efeitos da condenação ou reduz os efeitos da condenação, pode ter uma hipótese apenas de redução de pena, e também pode ser condicionado ou incondicionado. Importante destacar que no indulto nós temos afastada a execução da pena, ou seja, o efeito penal primário.
nós temos efeitos penais secundários que vão continuar, a exemplo da reincidência. Então, o fato de ser concedido indulto não afasta os efeitos da reincidência e tampouco afasta os efeitos civis como eventual reparação do dano. Seguindo a mesma linha de raciocínio, nós temos a graça, também como um ato privativo do presidente da República, também previsto na Constituição, mas a principal diferença, fique atento agora, enquanto o indulto é coletivo, é oferecido a um grupo de pessoas, a graça é individual. E erroneamente alguns autores se referem então à graça como indulto individual. Mas a rigor, lembre-se, tecnicamente falando, com todo cuidado, o indulto é coletivo e a graça é individual. Ou seja, nesta situação, então, em que o ato do presidente Jair Bolsonaro vai beneficiar especificamente o deputado Daniel Silveira, nós estamos diante de uma graça, mas vocês vão notar, né, muitas notícias, algumas falando como indulto, algumas falando como graça, então fique atento e compreenda melhor esta situação. E quando falamos da anistia, já na sequência, que muitas vezes então se coloca no mesmo pacote, nós devemos destacar aqui que a principal diferença, não a única, mas a principal diferença é que a anistia não é um ato do presidente da República. A anistia é um ato do Congresso Nacional, então que concede a anistia a certos fatos por meio de uma lei ordinária. Então, uma lei ordinária editada pelo Congresso Nacional que vai, né, perdoar, de certa forma, vai também ressignificar um ato de indulgência, mas que não vai se referir a um grupo de pessoas ou uma pessoa determinada, mas a certos fatos. Esta anistia pode ser concedida antes da condenação, nesse caso será denominada anistia própria, ou pode ser concedida após a condenação, sendo denominada anistia imprópria. E também, né, como uma diferença importante, ela vai alcançar todos os efeitos penais, ao contrário do indulto e da graça que afastam apenas o efeito principal, o efeito primário da condenação, que é o cumprimento da pena. Na anistia, os efeitos, ao alcance, é maior porque também atinge, então, os efeitos secundários penais, mas não afeta, não alcança, não atinge os efeitos extrapenais e nesse ponto, então, ela se assemelha ao indulto e à graça. Por isso, fique atento, as semelhanças existem, mas as diferenças são significativas. Devo também destacar, como falei agora há pouco, que ela abrange, então, não pessoas, mas fatos. Fatos. Não são leis comuns, mas, é claro, elas existem e é importante que nós saibamos diferenciar esses institutos. E da mesma forma, como ocorre com o indulto e a graça, ela pode ser condicionada ou incondicionada. Como eu disse agora há pouco, nós não temos muitos exemplos, mas um exemplo significativo quando nós estudamos a história do direito brasileiro é justamente a Lei 6.683 de 1979, que concedeu uma anistia geral, ampla e restrita a vários atos que foram praticados durante o período da ditadura militar. Mais especificamente, no artigo 1º, essa lei trabalha com atos praticados entre 1961 a 1979, então pouco antes também, né, da ditadura militar, mas envolvendo atos tipificados como crimes políticos e conexos e crimes eleitorais. E também esta lei ela afastou aquelas situações em que muitas pessoas tiveram seus direitos políticos cassados. Por isso, quando falamos da anistia, essa realmente é uma lei muito importante para estudarmos. Observadas as principais semelhanças e diferenças existentes entre esses três institutos, eu quero agora responder algumas perguntas que me foram dirigidas com base no Código Penal, na Constituição Federal e também na jurisprudência, em especial em posições dos próprios ministros do STF. E principalmente a época em que o indulto foi concedido pelo presidente Michel Temer, teve uma repercussão muito grande essa situação, porque ela beneficiou vários condenados no âmbito da Operação Lava Jato, e essa situação então chegou ao STF. Com base nos dispositivos legais e nestas manifestações é que eu quero procurar responder essas questões. Mas como esta é uma situação que envolve o próprio STF, nós sabemos que pode ocorrer uma mudança agora de posicionamento, é o que nós estamos aguardando nos últimos dias. Mas vamos ver então essas perguntas que me foram dirigidas. A principal delas é essa, né? O indulto, a graça e a anistia podem sofrer controle judicial? E a resposta é não. Não há qualquer previsão legal para que exista um controle judicial deste ato
do presidente da República, um ato discricionário e privativo do presidente da República. Essa, inclusive, já foi a manifestação do ministro Lewandowski, que, em síntese, havia se manifestado nesse ponto. O indulto é um ato discricionário e imune ao controle judicial. Então, esta é a posição atual do STF. Outra pergunta, mas existem limites ou vedações a essa prerrogativa, a esse ato privativo do presidente da República? E a resposta é sim, mas estas limitações não são advindas de uma atuação do judiciário, como nós vimos agora há pouco, mas estão previstas também no altiplano constitucional. E nós temos aqui vedações expressas no artigo 5º da Constituição, que é um artigo importantíssimo, no que diz respeito à concessão da anistia, graça e indulto para a tortura, para o tráfico ilícito de entorpecentes e também para os crimes hediondos. Então, para esses crimes não pode ser concedidos o indulto, a graça e a anistia. Na sequência, o presidente pode delegar esses atos? Essa é uma pergunta também que alguns alunos me dirigiram e me chamou a atenção, porque este é realmente um assunto que pode surgir muito em provas, um ato privativo do presidente da República, mas ele pode delegar esse ato e a resposta é sim. Esses atos podem ser delegados para ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República e também para o Advogado-Geral da União. Então anote agora com cuidado essas autoridades que podem ter realmente essa prerrogativa, desde que delegado pelo presidente da República. Outra pergunta: o fato do presidente da República conceder o indulto, conceder a graça, ou no caso, quando falamos da anistia que é concedida pelo Congresso Nacional por meio de uma lei ordinária, isso representa uma afronta ao Poder Judiciário? Isso interfere na atuação, na atividade típica do Poder Judiciário, que é julgar? E a resposta é não, porque notem que este ato ele é oferecido, existe a previsão no caso da anistia de ser oferecido antes da condenação ou depois da condenação, como a rigor deve ocorrer com o indulto e com a graça, especificamente se fala até do próprio trânsito julgado, ainda que não seja uma exigência legal, mas isto de forma alguma interfere na atividade do judiciário julgar o caso. Vejam que, tendo o judiciário regularmente julgado uma situação, é que nós podemos ter um indulto, a anistia e a graça afastando os efeitos desse julgamento, mas ele não interfere no julgamento, por isso que não interfere na própria atuação do judiciário. E inclusive também essa é a manifestação que nós tivemos de ministros do Supremo no assunto, inclusive do próprio Alexandre de Moraes, que é o relator do caso Daniel Silveira, do processo onde nós tivemos esta condenação ao deputado federal Daniel Silveira. Então, atenção, não representa uma afronta a essa harmonia dos poderes, porque inclusive tem a própria previsão na Constituição. Então é importante que você fique atento a esse ponto, E aí você vai encontrar algumas opiniões encontraram na mídia, buscando muitas vezes até aumentar esta tensão entre os poderes. Outras questões também que me foram perguntadas: outros presidentes já concederam indulto? Eu posso dizer para vocês, em rápida pesquisa que eu fiz, obviamente não é o espaço agora para realizarmos todo a análise histórico-evolutiva do indulto, da graça e da anistia, mas eu vou dizer para vocês que vários outros presidentes da República já concederam o indulto e a graça, certo? Tanto presidentes que antecedem ao período da ditadura militar, presidentes durante a ditadura militar e também todos os presidentes nesse período que nós temos de abertura, de redemocratização do país. E temos alguns nomes para vocês aqui: Juscelino, João Goulart, João Batista Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, e por último, antes do presidente Bolsonaro, Michel Temer. Então todos eles concederam indulto. Principalmente dentro dessas situações, a mais famosa é a do indulto natalino que vocês, obviamente, já ouviram falar, tradicionalmente ocorrida no final do ano, quando ocorre a diminuição de pena de um grupo de pessoas, dependendo se as pessoas vão receber uma diminuição de pena, pode ter até a completa extinção da punibilidade, a depender dos critérios de cada um destes indultos. Então, realmente,
não é um ato agora único, né, do presidente Jair Bolsonaro, é um ato que já foi concedido então por vários outros presidentes, por isso que esta situação já foi enfrentada pelo próprio STF, que se manifestou então no sentido que é um ato privativo do presidente da República. São essas as considerações que eu gostaria de trazer para você hoje. Espero tê-lo ajudado a compreender melhor essa situação com fundamentos técnicos, com base na Constituição, no Código Penal, na doutrina e, inclusive, na posição dos ministros do STF. Mas sabemos que, como é uma situação que envolve uma decisão do próprio STF, podemos ter a qualquer momento uma mudança de posicionamento, claro, e vamos acompanhar de perto essa situação, como todo o país deve estar acompanhando. E veremos agora o que vai acontecer daqui para frente, né, pessoal? Eu quero convidá-lo a deixar o seu like, a se inscrever no canal, lembrando que toda semana estou preparando um material de qualidade, especialmente para lhe ajudar. Um grande abraço e lembre-se sempre que o interesse é o maior educador. Saúde e paz para você, sua família e seus amigos. E até a próxima videoaula.